Jesus Cristo. Querido e santo Deus, louvamos mais uma vez o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Que alegria, Pai, estarmos mais uma vez na Tua presença, podendo agora concluir esse estudo, Pai, para louvor e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor. Senhor, nós Te pedimos humildemente, unja a palavra, Senhor, unja a boca que fala, os ouvidos que ouvem. Nos entrega a mensagem do Evangelho, Pai, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai querido e santo, abençoa, Senhor. Abençoa-nos nessa manhã, nos enche da Tua palavra. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Somos tão carentes, Pai. Confessamos a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa incapacidade, Senhor, de nós mesmos, de entendermos qualquer coisa da Tua palavra. Se não for o Senhor, se não for o Teu Espírito nos ensinar, Senhor, o que seria de nós, Senhor? Ô, Pai querido, ajuda-nos, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho santo e amado. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, então, capítulo 16, como eu falei para os irmãos, eu creio que vai ser bem rápido, né? Apesar de ter 27 versículos esse capítulo, né? Mas vai ser uma leitura, praticamente, né? Porque ali falam muitas saudações. A gente vai fazer pequenos comentários ali só, tá? E vamos, pela glória de Deus, encerrar esse estudo de Romanos aqui. Amém? Amados, só recapitulando um pouco então do que foi falado na aula passada, no capítulo 15, né, nós vemos ali a conclusão do assunto que estava no capítulo 14, não é assim? Que vai até o verso 13 ali do capítulo 15, né? Nós temos aquela conclusão do assunto, o apóstolo Paulo então nos ensinando ali como deveríamos negar nossa própria vontade, né, fazer a vontade do Senhor, e também, irmãos, dando preferência aos irmãos, né, não dando preferência a nós mesmos, né? E depois do verso 14 em diante, ele vem falando do seu próprio ministério, dando ele mesmo como exemplo, né? E nós sabemos, ao longo da história, e principalmente pelas Escrituras, que a vida de Paulo realmente foi um exemplo para os cristãos. Foi um exemplo para os cristãos, né? Porque ele não só, tanto ele quanto o próprio Senhor Jesus, não só ensinou essas coisas, mas viveu essas coisas, né? De como devemos dar preferência ao próximo, dar preferência aos outros, nos colocar como servos dos irmãos, né? Então nós falamos na aula passada da vida cristã para servir. E anterior ainda nós falamos da vida cristã sem o legalismo, né? Que vem ali desde do capítulo 14 e tal. Mas, amados, aqui no capítulo 16, então, Paulo está fazendo as suas últimas recomendações e a sua saudação. A sua saudação ali, ó, e os votos, né, aos irmãos, as recomendações, enfim, ele está concluindo todo esse assunto da carta, né? Todo esse aspecto prático. A gente viu que até o capítulo do 1 ao 8, nós tivemos ali a doutrina do Evangelho. E ainda mais, no capítulo 9 ao 11, nós vimos como isso se aplica, né, como essa doutrina do Evangelho também inclui Israel, aquela história toda de Israel, de que Israel não foi abandonada pelo Senhor, né? Pelo contrário, o Senhor abriu uma janela para que entrassem os gentios também. E nós, pela graça do Senhor, fomos chamados a participar desse um só corpo, onde Deus coloca gregos, gentios e judeus, né? Judeus e gentios formando um só corpo, né? Louvado seja o nome do Senhor que nos incluiu nessa obra maravilhosa. Mas como ele não se esqueceu dos judeus, como ele não se esqueceu de Israel, né? Ele inclui Israel também nesse plano maravilhoso dele. E então vamos começar propriamente agora o capítulo 16. Vamos começar a leitura aqui, irmãos. Verso 1. Recomendando-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis a qualquer coisa que vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Olha só, irmãos, Paulo falou do exemplo dele, mas ele dá exemplo de irmãos que, inclusive, alguns serviam lá em Roma também, né?
dando exemplo de irmãos que também faziam como ele, tinha acabado de falar dele mesmo. Né? Dando a vida dele como exemplo, agora ele vai dar exemplo de alguns irmãos aqui. Né? Por exemplo, dessa irmã Febe aqui. Né? Que hospedou muitos santos, tem hospedado, né? Tem servido aos santos na igreja. Verso 3 aqui. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Priscila e Áquila. Olha só, irmãos. Para aqueles que acusam Paulo, né, até hoje tem uns acusadores aí dizendo que Paulo é machista, né, que Paulo começa falando da irmã Febe e depois ele fala Priscila e Áquila, né? Com certeza que um casal, né, Priscila e Áquila, mas ele começa falando o nome de Priscila, dando, né? A gente sabe que quando vem o nome da pessoa primeiro, né, tem aquela ênfase maior, né, do trabalho da Priscila e também de Áquila, claro, esse casal, o trabalho deles como casal, mas citando o nome de Priscila primeiro, olha só. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que também que trabalhou muito por nós. Saudai Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai Amplíato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso e aos que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Olha, irmãos, quanto exemplo de mulheres virtuosas aqui, né? Mulheres que serviam ao Senhor, né? Com muita ênfase ali, né? Com muito cuidado, muito zelo nas coisas de Deus. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Olha o coração do apóstolo, irmãos. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e a minha. Quer dizer, ele está dizendo que a mãe de Rufo é a mãe dele também. Olha o carinho dele, né, irmãos? Que coisa linda, irmãos. Que preciosidade essa vida de Cristo derramada. Está vendo tudo aquilo que o apóstolo Paulo trouxe como doutrina, mostrando agora. Ele mostrou na vida dele e mostrou na vida dos irmãos agora aqui, tá vendo? Dando como exemplo a própria vida dos irmãos. Como é precioso isso, irmãos. Verso 14. Saudai a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobras, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Irmãos, olha, essa era uma prática do primeiro século nas igrejas, né? Os irmãos se saudavam com ósculo santo. Ósculo santo é um beijo no rosto, irmãos. Os irmãos homens se beijavam no rosto. Vocês acreditam nisso? Coisa bonita, né? Que singeleza. O trato entre os irmãos, né? Você vê que existe uma sinceridade, um carinho aqui, irmãos. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviastes deles. Aqui vem a advertência, irmãos. Ele chamando a atenção. Irmãos, o apóstolo Paulo não está falando isso do nada. Ele falou em outros 15 capítulos desse assunto. Do risco, do perigo, do legalismo que muitos judeus queriam impor à igreja dos gentios. Vocês compreenderam isso ao longo dos outros capítulos? A gente viu isso tão claro, irmãos.
tão claro. Então o apóstolo Paulo reforça mais uma vez esse risco, chama atenção para que eles entendam a carta aos Romanos, para que eles entendam que essa carta tinha esse propósito também. De expor a doutrina, era necessário expor toda a doutrina com todo esse cuidado que ele expôs ali. Por quê? Para que eles não caíssem naquele erro que ele estava apontando. E qual erro que era? Que eles estavam se desviando do conhecimento do evangelho genuíno. Ou seja, da salvação pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus. A igreja estava sob risco de cair debaixo de uma doutrina da salvação por obras. Isso estava sendo pregado em todas as igrejas dos gentios, irmãos. E também estava chegando lá em Roma. Alguns judeus que se diziam cristãos estavam perturbando a comunidade dos gentios, fazendo os gentios guardarem dias da semana como especial, né? Guardarem festas, enfim, voltarem a práticas judaizantes. Práticas judaizantes. Esse era o risco, irmão. Verso 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam corações dos simples. Irmãos, o que está aqui nesse verso 18 é aquilo que eu já apontei em outras oportunidades. Nós corremos esse risco hoje? Sim, irmãos. Sim. Tem grupo de judaizantes hoje, irmãos, na igreja? Sim, irmãos. Tem. Na internet está recheada de pessoas divulgando essas coisas, tentando fazer os irmãos voltarem para a lei, voltarem para as ordenanças da lei, né? Para aquelas velhas práticas, irmãos, que eram só sombra da realidade que é Cristo. É só uma sombra aquilo tudo, irmãos. Se você viver na sombra, se você viver só na prática, mas não entender a realidade, irmãos, não tem serventia nenhuma aquilo. O apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo, mas o fim não é que ele está aniquilando com a lei, não é que a lei foi abolida, que Deus pegou e rasgou os 10 mandamentos. Eu já expliquei isso para os irmãos. Não é isso. É porque o cumprimento da lei, ela é total, ela é plenamente satisfeita em Jesus Cristo. E se nós estamos em Jesus Cristo, imersos nele, vivendo nele, gozando uma vida nele, mergulhada no Espírito, vivendo em santidade, nós estamos dessa maneira, cumprindo a lei. Mas não porque nós mesmos cumprimos a lei, porque nós estamos em Cristo que ele cumpriu a lei. Compreende a ideia? Compreende o entendimento do Evangelho? É isso que nós não podemos nos esquecer nunca, irmãos. Temos que viver em Cristo. Cristo é a nossa justiça e não o que nós fazemos ou deixamos de fazer, irmãos. Cristo é a nossa justiça. Amém? Se estamos em Cristo, então de fato não estamos afrontando a lei. Pelo contrário, estamos vivendo de acordo com a lei de Cristo, a lei da vida. Aleluia. Irmãos, não só grupo de judaizantes, irmãos. Hoje em dia nós temos outros grupos muito parecidos também, não necessariamente judaizantes, mas com outras filosofias também, que têm usado semelhante estratégia para confundir os irmãos. O que eles fazem? Eles tentam anular alguns ensinos bíblicos. Né? Eu vejo hoje em dia muitos grupos se levantando, por exemplo, contra a ceia do Senhor. Muitos grupos se levantando contra o batismo. E você sabe por que isso, irmão? Sabe por que porque isso é tão enfocado? Sabe por quê? Isso é uma técnica, eu já expus isso numa pregação uma vez. Uma técnica que eu chamo de desconstrução. Como funciona isso? Quando eu chego para o Fábio, eu vou dar um exemplo de novo que eu já dei aqui. O testemunho de Jeová. Quando ele bate na sua porta, ele chega lá, 15 minutos de conversa depois, ele chega e fala assim para o Fábio, assim, fala, Fábio, você sabia que Jesus não foi crucificado? Jesus foi preso numa árvore.
né, num tronco, ele não foi crucificado numa cruz e tal, isso não aconteceu, ele foi... Aí às vezes a pessoa está ali desarmada, é um susto aquilo, né? A pessoa pensa, não, tudo bem, é importante que Jesus morreu, né, pendurado no madeiro e tal, né? A pessoa até, mas fica com aquilo no coração. Aí passa uma semana depois, quando aquela pessoa volta na sua casa, ela volta, você já passou a semana inteira pensando naquilo. Aí você começa a pensar durante a semana, mas me ensinaram a vida inteira errado. Eu passei a vida inteira ouvindo mentiras. Aí você começa a duvidar de tudo aquilo que você aprendeu durante a sua vida, até mesmo na leitura da Bíblia. Compreende? Você começa a achar que a tradução da Bíblia está errada, que não sei o quê, que começa a botar um monte de coisa na cabeça e vai desconstruindo a fé da pessoa. Você compreende? É o que estava acontecendo aqui, irmão. Começa a desconstruir. Imagina até como é que deveria ser. Chegava aquelas pessoas lá, chegavam na igreja e falavam assim, olha, esse papo aí de que a salvação é pela fé, tal, que você não precisa fazer nada, porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo, não é pelas suas boas obras. A Bíblia não ensina bem assim não, irmão. Olha lá, ó. Vamos pegar aqui em Deuteronômio, né? Vamos lá em Levíticos, né? E começa ali. Falou, você tem que guardar os dias. Olha, cadê as festas que vocês não estão fazendo festa? E a circuncisão? Cadê a circuncisão? Tem que circuncidar, irmão. Que negócio é esse? Você entende? Era uma desconstrução também, compreende a ideia? Aí começava a gerar confusão na cabeça dos irmãos. Aí o irmão, por medo, por zelo, começava a dar ouvidos àquilo. Bom, não tem nada demais, né? Eu vou circuncidar, via das dúvidas, né? Vou circuncidar. Aí o apóstolo Paulo chega falando que se você se permite circuncidar, você caiu da fé, você regrediu na fé. Você está trocando a verdade do Evangelho, ele fala isso em Gálatas, você está trocando a verdade do Evangelho, a mensagem do Evangelho, por algo que você acha que pode fazer de bom para Deus. Está trocando a salvação pela fé, pela salvação naquilo que você acha que você pode fazer de bom para Deus. Compreende o perigo, irmãos? De um outro Evangelho, como ele aponta em Gálatas. Esse é o risco. Verso 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejam sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Olha, enfatizando de novo a graça, irmão. Tá vendo? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em contrapartida, tudo isso, irmãos. Saúdo-vos também Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Estranho pode parecer estranho esse versículo, né? Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Né? Falou, mas não é Paulo que está falando até agora, né? Mas era muito comum, irmãos, naquela época, ter uma pessoa que redigia cartas, manuscritos ali, né? Redigia os próprios textos bíblicos ali, era tudo copiado à mão, né? Os copistas ali, né? Era muito comum você ter uma pessoa especialista naquilo, uma pessoa que tinha prática, que sabia escrever rápido e bem, com uma letra bonita, legível, né? Uma pessoa que conhecia bem o idioma ali, que conseguia, né? Enfim. E pelo jeito ali, esse Tércio era um dos irmãos que faziam isso, que prestavam esse serviço na igreja, de copistas ali, né? Então, o que nós temos aqui é Paulo redigindo, Paulo ditando a carta, né? E o irmão escrevendo ali, de próprio punho ali, né? Tem outras cartas que a gente sabe que Paulo toma a pena e ele fala assim, agora eu escrevo aqui da minha própria pena aqui para você ver que sou eu mesmo, né? Como se fosse uma assinatura da época, né? Paulo escreve um versículo ali de próprio punho ali, né? Mas daqui não, aqui é o Tércio que está escrevendo. Verso 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto,
procurador da cidade, também irmão quarto. Olha, irmãos, procurador da cidade. Não eram só pessoas pobres, humildes que eram cristãos naquela época. Começaram a se converter algumas autoridades também, irmãos. Olha só. Que tremendo que era o evangelho, né? Que é o evangelho, né? Que poder do evangelho, né, irmãos? Pessoas que poderiam estar trocando um título, uma posição no governo. Não, vamos dizer hoje, comparado ao que a pessoa tem um cargo público de alto escalão, assim, né? De autoridade e tal, né? Arriscando a trocar isso para servir a Cristo. Porque ele poderia, hora ou outra, passar a ser perseguido, né? Pela fé, como aconteceu. Muitas vezes a gente vê aqui própria, em Roma mesmo aconteceu depois. A gente sabe que aconteceu, que teve aquele episódio do fogo em Roma lá, que Nero teria botado fogo em Roma e acusado os cristãos, né? A gente sabe que aconteceu isso. 24. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. De novo a graça, irmãos, está vendo? Enfatizando a graça. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ó, tá vendo, irmãos? Fé não se trata... A salvação é pela graça, por meio da fé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui vamos dizer assim, o equilíbrio aqui, né? Olha só que equilíbrio santo, irmãos. Que obra maravilhosa do Espírito Santo aqui nos relatar isso. Que a salvação veio por meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nos unimos ao Senhor simplesmente pela fé. Não é por obras. Mas a fé, na verdade, para ela ser completa, como nos ensina Tiago, que uma fé sem obras é morta. Amém? Aqui Paulo vai tratar da mesma ideia, que a fé, ela exige obediência, irmãos. Obediência da fé. Tá vendo? Se você se une a Cristo, se você está em Cristo, então é necessário andar em Cristo, obedecer a Cristo, dar ouvidos à sua palavra. Isso é que vai evidenciar que você realmente, que eu realmente, que nós somos filhos de Deus legítimos. Que nós não estamos enganando a nós mesmos, porque estamos vivendo a fé. Não só entramos pela fé, mas estamos vivendo na fé. Compreende? A fé, não somente aquela fé para recebermos vida em Cristo, mas a fé agora para caminhar. É necessário termos a fé diária, irmãos. A fé do caminho. Ao único Deus, verso 27, e ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Então eu recomendo aos irmãos que ainda não puderam ver o estudo desde o começo, né? Busquem lá na playlist, lá no nosso canal, Igreja Bíblica Cristã em Curitiba, a playlist completa. Tem as 19 aulas lá de Romanos. E eu faria mais uma observação ainda. Fora essas 19 aulas, tem mais uma pregação chamada A Impiedade e a Irreverência. É isso, né, Fábio? Acho que está assim, né? A Impiedade e a Irreverência. Também está lá no nosso canal, está como uma pregação, mas na verdade é um estudo complementar ao primeiro capítulo de Romanos ali. Que é mais um complemento ainda. Então eu poderia até dizer que são 20 aulas, né, de Romanos aqui, do estudo de Romanos. Para ser completo mesmo, seriam essas 20 aulas. Amém?